Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica, oferecido por Machado Meyer Advogados. Eu sou Rafael Vanzella, sócio da área de Infraestrutura e Project Finance do escritório. Estou aqui hoje com o meu sócio Marcelo Lucon, que também atua em Infraestrutura e Project Finance. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Vanzella? Prazer aqui estar com vocês. E o episódio de hoje será inteiramente dedicado à infraestrutura no setor de transportes terrestres. E para isso, a gente tem a honra de receber o Dr. Rafael Vitali, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Faremos um podcast inteiramente dedicado ao setor de rodovias e ao setor de ferrovias, em que nós buscaremos focar essencialmente dois assuntos. O primeiro, que diz respeito à previsão dos próximos leilões, e o segundo, que diz respeito à agenda regulatória que vem sendo desempenhada pela agência. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Vitali, agradecer por ter aceito o convite e gostaria de passar aqui a palavra para o Marcelo Lucon para fazer a primeira pergunta para o Dr. Vitali. Seja bem-vindo, Dr. Vitali. Bom, obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Satisfação de poder conversar aí com o escritório Machado Meyer e nesse podcast aí que é de grande referência para o mercado. Muito bem. Doutor Vitali, eu vou começar com a primeira pergunta e eu gostaria de mencionar que a ANTT vem apresentando notáveis avanços no setor rodoviário nos últimos anos. Tivemos aí exemplos bem-sucedidos de leilões, mais recente da rodovia Rio Valadares, da rodovia Dutra, da 364, 365 e outras bem-sucedidas. Também nós percebemos que houve avanços em termos de revisões de contrato em andamento, razões de questões importantes como pandemia e outras inovações regulatórias que estão sendo introduzidas nos contratos. O senhor poderia fazer um pouquinho do balanço do que seria esperado no curto prazo, tanto em termos de agência regulatória como de próximos leilões? Bom, Marcelo, acho que nos últimos anos a agência, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, vem aprimorando os seus contratos, modernizando e colocando instrumentos para possibilitar maior sustentabilidade financeira e segurança de execução das obrigações contratuais objeto de leilão, né? Então, a gente percebe que alguns instrumentos, como o modelo híbrido de leilão, que evita mergulhar no preço, o desconto de usuário frequente e o desconto pelo uso do tag, são também duas inovações aí que vão facilitar muito a vida do usuário da rodovia e garantir também a receita, né, de maneira mais automática, né, nas praças de pedágio. Instrumentos de mitigação de hedge cambial, instrumentos de mitigação de insumo, o último que nós fizemos aí, que constou nesse leilão da Rio Valadares, que alguns desses instrumentos são até opcionais, né, optativos pelo vencedor, ele pode fazer a adesão ou não. E futuramente aí o próximo passo seria realmente entrar no free flow, né? O free flow já consta do projeto da Dutra, mas ele consta ali só num trecho da rodovia, ali na saída de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, ainda com um modelo mais para adaptar e enxergar quais são as dificuldades da implementação do free flow na rodovia como um todo, mas nós já estamos estudando outras possibilidades, inclusive de incluir esse modelo de cobrança de pedágio, né, que traz maior isonomia, né, de pagamento de tarifa, né, já que você cobra por quilômetro, e a facilidade também para o usuário, que não precisa parar nas praças de pedágio para fazer todo o pagamento das tarifas de pedágio. Nos próximos leilões isso já pode estar sendo considerado. Nós temos uma missão internacional para ser realizada agora. Um dos nossos diretores e dois dos nossos superintendentes vão estar presentes nessa missão para que a gente possa compreender as dificuldades da implementação do Free Flow, que não é a tecnologia. A tecnologia é bem simples, já tem diversos tipos de tecnologia. O problema aqui é a gente enxergar qual seria o percentual de inadimplência do pagamento do Free Flow, né?
né? O free flow pode ser feito pré-pago ou pós-pago. O pré-pago tem todas as suas dificuldades operacionais de quem vai entrar na rodovia, tem que fazer esse pagamento pré-pago. Se for pós-pago, tem o problema da inadimplência. Então, o que a gente está fazendo agora, e é o que o mercado vem questionando, é como contabilizar essas inadimplências para que não haja nenhuma disruptura ali ou desequilíbrio das receitas projetadas para a concessão. Então, nós estamos nesse momento agora com o free flow. Doutor Vitali, se o senhor me permitir, esse ponto é bastante importante, né, do free flow, aí, sobretudo em função da modelagem que foi dada ao contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra, né, o novo contrato que fez a previsão desse sistema em trechos urbanos, e como o senhor vem colocando, acho que é uma intenção do Ministério da Infraestrutura e da NTT que isso também seja espelhado em muitas outras concessões. Nesse sentido, em termos de agenda regulatória, como é que o senhor vê tempos e movimentos, né, dentro da agência? Já existem consultas públicas em andamento ou elas ainda vão acontecer? O que a gente pode esperar aqui para esse ano de 2022 nesse sentido? Em termos de agenda regulatória, que aí é algo maior do que a adesão de instrumentos ou ferramentas contratuais, né, que no caso o Free Flow seria mais uma ferramenta contratual, a gente está avançando muito com o nosso RCR, né, nosso Regulamento de Concessões Rodoviárias, que visa consolidar, uniformizar e padronizar todas as cláusulas contratuais. Vocês sabem, e é conhecido pelo mercado, que a gente teve algumas ondas de leilões, e aí é conhecido por etapa, né? Teve a primeira etapa lá nas primeiras privatizações, que os leilões aconteceram ainda na época do DNR, depois vieram a segunda, a terceira etapa, e mais recentemente agora a quarta etapa, que já entra com esses contratos mais modernos, que a gente teve toda a curva de aprendizado, com alguns problemas verificados na segunda e terceira etapa. Então, a gente está melhorando tudo isso. E para colocar tudo dentro de uma mesma ótica, facilitando a vida dos concessionários, facilitando a compreensão do operador de rodovia, facilitando também o trabalho da agência, diminuindo o fardo regulatório, a gente quer avançar com o regulamento de concessões rodoviárias, que ele vai ser feito em 5, vamos dizer, módulos, né? O primeiro módulo já foi aprovado, o segundo módulo já está em fase final aqui de processo de participação social, e o módulo 3, 4 e 5 deve ser dado continuidade ainda esse ano. A gente está priorizando esse processo aqui dentro da agência, trazendo ele da SURROD, da Superintendência de Rodovias, para a diretoria, passa a ser um projeto prioritário da diretoria para a gente poder avançar a passos largos com isso. Então, o que o setor vai perceber, tanto concessionárias e usuários, é que esse projeto vai avançar com maior velocidade agora no segundo semestre. Também a gente pode acompanhar um outro avanço regulatório, que na verdade é mais uma atualização do nosso WACC regulatório, que é aquele índice que remunera todos os nossos projetos. A gente percebe aí um cenário macroeconômico se transformando nos últimos meses, né, em especial nos últimos meses. As taxas internas de retorno dos últimos projetos já estão muito pressionadas frente à taxa Selic, a remuneração do Tesouro, enfim. A gente precisa dar uma melhor rentabilidade aos projetos, ampliar ainda mais a atratividade desses projetos. Uma das novidades esperadas nesse processo é a gente não trabalhar com um WACC único para todos os projetos rodoviários. Nós pretendemos fazer um estudo para levar para a audiência pública e ouvir o que o mercado acha, o que a sociedade percebe, de talvez ter 3 níveis de WACC. Não é uma variação muito grande, porque você também não pode fazer uma dispersão muito grande, mas você remunerar um projeto que tem um risco maior, um risco geológico, um risco de demanda ainda desconhecido, você remunerar ele com um pouco maior do que um outro projeto que tem todas as características já conhecidas de demanda, as obras não são complexas, então a gente não quer colocar tudo na mesma cesta, né? Projetos mais complexos, mais desafiadores vão ter uma rentabilidade, né, maior do que outras para poder diminuir um pouco esse risco, né? A lógica de insumos, doutor Vitali, seguiria também alguma proposta de variação à semelhança do ACC do OC? Não, os insumos apenas compõem, né, os custos da realização dos investimentos que compõem cada concessão. A gente está vivendo aí um momento de instabilidade, de desequilíbrio entre demanda e oferta, né, de alguns insumos, em especial o barril de petróleo e, consequentemente, o diesel, mas também tem alguma coisa no aço, no cimento, que tem um desequilíbrio, mas a gente percebe que
No médio prazo, historicamente, esse desequilíbrio, esse descolamento da inflação percebida numa cesta de serviços de insumos da construção civil, a médio prazo ela se equilibra com a cesta do IPCA. Os contratos são atualizados pelo IPCA. Então, talvez tenha algum descompasso, né, percebido pelas concessionárias, mas que no médio prazo a gente acredita que isso vai ser compensado. O que a gente está observando, por enquanto, é qual vai ser esse comportamento, quanto tempo vai demorar esse desequilíbrio, quanto vai descolar, né? Há uma indicação de um grande descolamento, mas também, por outro lado, você vê que o IPCA já está começando a refletir um pouco, né, dessa inflação mais forte. Os últimos 2 meses de IPCA foram até recordes aí, históricos, né, desde da época que começou a fazer todo um acompanhamento mais próximo, e é natural, né? Você tem um aumento mais expressivo no combustível, isso depois passa para toda a cadeia e aí o IPCA começa a pegar num segundo momento. O que nós temos conversado com as concessionárias é que não existe reequilíbrio preventivo. A gente precisa ver, enxergar o reequilíbrio e aí sim a gente processa esse reequilíbrio. Foi assim que aconteceu com o Covid. Houve a pandemia, teve toda a paralisação, né, a proibição de locomoção por parte das autoridades, até mesmo por receio da pandemia. Depois, fechado um ano, a gente conseguiu compreender que os movimentos estavam voltando e aí conseguiu quantificar qual foi o impacto na demanda por consequência do vírus, por consequência da pandemia. A gente estudou, fez nosso dever de casa, estabeleceu uma metodologia, que ela não é aplicável de maneira uniforme a todos os contratos, ela é uma metodologia que se aplica individualmente e tem consequências diferentes a cada contrato, porque cada contrato sofreu impacto diferentemente. Aqueles que estavam mais baseados num fluxo de cargas, commodities, sofreram muito menos do que outros que têm a sua base de receita projetada em cima de veículos leves, grandes regiões metropolitanas, por conta da paralisação de mobilidade durante a pandemia. E foi inclusive objeto de premiação, né? A gente ganhou um prêmio de transparência no processo, como foi conduzido esse processo, e já está sendo aplicado nos contratos agora. Todas as revisões desse ano de 2022 já está considerando o efeito Covid nessa revisão. Então, em suma, a gente pretende fazer da mesma forma, observar qual vai ser o comportamento, se tiver um reequilíbrio para ser feito, vai ser estudado e não vai ser de maneira uniforme, vai ser caso a caso. Doutor Vitali, mudando um pouquinho para o setor de ferrovias de forma mais específica, a gente sabe que esse é um assunto do maior interesse, né? O senhor tem especializações também no setor, acompanha muito de perto, agora como regulador também, e a gente sabe que há muitos temas em andamento, né? As prorrogações antecipadas, que já se concretizaram para a Malha Paulista, para a FC e FVM, espera-se aí que venha a MRS em breve, tem o Instituto do Investimento Cruzado, que se tornou realidade no caso da FICO, e tem o novo e instigante tema das autorizações ferroviárias. Qual o seu balanço desses temas, né? E o que novamente podemos aguardar aí para um cenário de mais curto para no máximo médio prazo? Eu acho que os movimentos que foram feitos, as ações que foram tomadas aí de 2015 para cá em especial, para fomentar a expansão do setor ferroviário, mais investimentos no setor ferroviário, foram essenciais. Primeiro, por meio das renovações antecipadas dos contratos, né? Os contratos que foram feitos ali na década de 90, eles não traziam obrigações de investimento. O sistema ferroviário estava entrando numa situação aí de colapso, né? Por falta de oferta para toda a demanda que era colocada pelo mercado, né? Um sistema ferroviário baseado única e exclusivamente em minério, que precisava expandir para grãos e outras commodities e até mesmo começar a pensar em atender carga geral e movimentação de containers, né? Com isso, as renovações antecipadas da Rumo Malha Paulista, em especial, que foi a primeira e que foi o grande divisor de águas, né, a quebra de paradigma. Depois veio Vitória Minas junto com Carajás. E agora nós estamos concluindo, foram essenciais para poder ter agora uma perspectiva e um cronograma de novos investimentos, um fato também essencial, né, que é o estabelecimento de uma necessidade de investimentos adicionais extracontratual quando a malha ferroviária atingir um índice de saturação de 90%. Então a gente garante que os investimentos previstos que eram necessários e já estavam mapeados vão ser realizados e também tem um gatilho para que esses investimentos continuem a ser realizados e o nosso sistema ferroviário possa manter aí a sua sustentabilidade no que diz respeito ao atendimento
às demandas que o Brasil precisa, né, para se tornar um país efetivo e eficiente no transporte. Paralelo a isso, também se tomou a iniciativa de fazer novas concessões e foram feitas 2 agora nessa última gestão. Os 2 leilões eu ainda não estava aqui na diretoria da NTT, mas foram o leilão da Rumo Malha Central, que é a Norte-Sul, que liga Palmas à malha da Rumo Malha Paulista, né? Importante leilão, que vai possibilitar ali agora a ligação do sistema ferroviário do Porto de Santos ao Porto de Itaqui, servindo como uma grande espinha dorsal aí do sistema ferroviário nacional, né, de onde vão sair diversos ramais, né, transversais. Um deles é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que também foi levada a leilão no ano de 2021, pouco antes de eu assumir aqui a diretoria da NTT. Os 2 leilões eram obras que estavam inacabadas por parte da Valec e que agora, na mão do privado, conseguem ter uma previsão de serem concluídas e ser iniciado o transporte nesses 2 trechos. A Rumo Malha Central já está adiantada, boa parte dela já está operacional, alguma coisa ainda falta para poder estar integralmente operacional, e a FIOL, né, que era um investimento, uma ferrovia que ainda necessitava de muito investimento, tem 5 anos para entrar em operação. Então, até 2026, ela precisa estar 100% operacional, e a agência vai seguir acompanhando aqui de perto os 2 concessionários, auxiliando e fiscalizando para que isso seja cumprido. E por fim, né, como um terceiro pilar para a gente avançar com o nosso sistema ferroviário e realmente ter um sistema ferroviário pura daquilo que um país continental que o Brasil necessita, a gente tem o instrumento da autorização ferroviária, que foi estabelecido no ano passado por meio da medida provisória 1065 e depois se tornou lei no final do ano com a aprovação da lei 14273, né? Alguns contratos foram assinados no período da medida provisória e eles se tornaram atos jurídicos perfeitos. Foram 27 contratos assinados nesse período. Agora nós estamos trabalhando na regulamentação da lei. E, coincidentemente, né, amanhã nós vamos ter uma reunião de diretoria. Amanhã, no caso, para o ouvinte que ouviu o podcast em outra data, vai ser dia 25 de maio. Nós vamos estar deliberando aqui na diretoria colegiada a abertura de 2 audiências públicas para iniciar a regulamentação dessa lei e poder, assim, retomar a assinatura de novos contratos de autorização ferroviária. A autorização ferroviária, que é um instrumento que dá o protagonismo ao setor privado para enxergar novos fluxos, origens e destinos e poder fazer um investimento do começo ao fim por meio de propriedade privada, né? É um modelo totalmente diverso da concessão, né? A gente acredita que muitos trechos vão ser construídos, em especial aqueles para permitir que carga própria acesse uma ferrovia sem ter a necessidade do transbordo. Então você vai ligar plantas industriais diretamente na malha ferroviária existente, o que vai dar maior eficiência ao escoamento logístico do país. Outras vão ser ligações a terminais portuários, que também vai facilitar toda a integração intermodal ferrovia-porto, né, sem a necessidade de um transbordo também de caminhão, também vai trazer maior eficiência logística para o país, e até mesmo alguns trechos aí de extensão maior, né, que diversos players estão estudando e que podem também ampliar aí drasticamente o nosso sistema ferroviário. Quando foi editada a medida provisória 1065, foram 78 pedidos, desses apenas 27 foram assinados contratos, os demais estão na fila aguardando regulamentação da nova lei. Mas esses pedidos somam 20 mil quilômetros de novas ferrovias, se todas elas forem construídas. Então você vê que é um valor bastante considerável, já que nosso sistema ferroviário atual tem cerca de 32 mil quilômetros de extensão. Doutor Vitali, diante dessas inovações regulatórias, tanto no setor de ferrovias como rodovias, qual é que é a expectativa da participação do investidor privado nacional e investidor privado estrangeiro no pacote de ativos aí, de oportunidades do setor? Eu acho que a percepção aí da atratividade dos projetos continua no país, embora tenha esse descolamento dos insumos, mas é algo bem pontual, e o investidor de infraestrutura ele não olha a curto prazo, ele olha a longo prazo, né? Então, por isso que o governo tem tido bastante êxito em realizar os leilões, mesmo durante a pandemia, mesmo durante essa situação aí de desequilíbrio de oferta e demanda dos insumos. Nós tivemos aí agora, sexta-feira, um leilão bem sucedido, que foi vencido pelo Grupo Eco, que foi o sistema de rodovias entre Rio e Valadares, Rio de Janeiro e Governador Valadares. Então, a gente percebe que tem, sim, a modernização dos contratos, a melhoria na estruturação dos projetos, que são feitos com muito cautela, muito estudo, muita atenção, muita transpiração para poder oferecer o melhor projeto possível, amplo diálogo, ampla participação social,
para que isso seja levado, o projeto que é levado a leilão é um projeto que tem todo o conhecimento e a aceitação dos investidores. E investidores não só brasileiros como estrangeiros, cada um desses players que vence um leilão, quer seja de rodovia, ferrovia ou até de outros modais ou outros setores, eles estão sempre em parceria com grandes fundos internacionais. Às vezes a gente não percebe um novo operador internacional entrando ou participando de um leilão, mas nós temos toda uma gama de investidores que compõem ali a sociedade de propósito específico, né, ou mesmo o valor de financiamento, né, para permitir que esses projetos aconteçam. Também tem uma boa parcela de investimento internacional presente nisso, e a gente acha que vai continuar. Os próximos leilões, em especial aqui, especificamente aqui da agência, são leilões bastante atrativos para o mercado, né? Muitos investidores que nos visitam e que a gente faz roadshow e conversa, estão sempre muito interessados. Por exemplo, os 6 lotes do Paraná, que estão aí no nosso pipeline, são os próximos leilões. Sistema rodoviário de 3.300 quilômetros, dividido em 6 lotes. Alguns deles já são de demanda conhecida, que foram objeto de concessões estaduais, neste caso, né, nos últimos 20 anos aí, 25 anos, desculpe. Então tem muito interesse, é uma região de fácil contratação de mão de obra para a realização dos investimentos, né? Tem muita construtora lá para poder participar e em parceria junto com as operadoras. É um estado que tem a logística, né, por natureza, né, um porto muito importante que é Paranaguá, a fronteira, né, com o Paraguai e com a Argentina, que propicia também o comércio internacional. Então serão leilões certamente muito competitivos e que terá a participação de diversos players aí que vem estudando com a gente. Mais adiante nós vamos ter o leilão da BR-381, esse sim bastante desafiador pela complexidade das obras que tem que ser executada e o risco geológico próprio dessa região, né? E aí sim, qualquer descompasso de insumo pode ser um pouco mais sensível, e foi o que aconteceu. A gente preferiu tirar o leilão de fevereiro para poder fazer um refinamento aí das contas e levar um projeto mais dentro das expectativas e que fosse mais sustentável a longo prazo. Não adianta a gente fazer um leilão bem sucedido e não ter a execução do projeto, né, ao longo dos 30 anos, né, não entregar para a sociedade aquilo que se pretendia. Então a gente preferiu não ter o leilão para poder refinar, e ele está previsto para voltar o certame ainda esse ano, se tudo correr bem, em setembro. É isso que nós estamos aí nos últimos passos aqui para tomar a decisão e apresentar à sociedade qual seria o formato final desse leilão. Na sequência, a gente vai focar muito na relicitação dos projetos que já entraram com esse pedido, né, de devolução amigável. É um instrumento que foi colocado também aí recentemente pela Lei 13.448, também muito importante, porque nós temos aí alguns ativos que estão estressados, estão com problema, não estão entregando, não estão performando e não tem possibilidades de performar. Então a gente, utilizando esse instrumento aí da devolução amigável, né, e a relicitação, a gente consegue dar uma nova vida a esses ativos dentro de uma nova realidade, trazendo o contrato antigo, que tinha falhas de modelagem e de estrutura de cláusulas contratuais, para esses modelos de contrato mais modernos que vêm sendo aplicados aí desde 2019 em especial. A gente espera poder trazer de volta esses grandes eixos logísticos que estão com problema. Nós já temos 3 processos aí em andamento com o termo aditivo de relicitação já assinado, que é a Via 040, que é a BR-040 saindo de Brasília, passando por BH, indo até Juiz de Fora, que esse é o primeiro. O segundo que foi feito foi a MS Vias, que é a BR-163, que corta de norte a sul o Mato Grosso do Sul, e também, mais recentemente, a concessão Consebra, né, que foi assinado o termo aditivo esse ano. E esses 3 leilões devem acontecer aí, ainda no primeiro semestre de 2023. São 3 importantes corredores logísticos que passam por regiões produtoras e de grande densidade populacional. São ativos muito interessantes que vão também contribuir para a atração aí dos investidores, que percebem que o Brasil é um porto seguro dentro do mundo como um todo. Por mais que haja uma polarização política, o Brasil é um país que cumpre contratos. Nós estamos aí encerrando mais um contrato agora, que é o da CRT, com o leilão da Rio Valadares, né, que vai se estender, em vez de ser rodovia Rio Teresópolis, passa a ser
rodovia Rio-Valadares, um contrato de 25 anos que se encerra agora. Encerramos o contrato da Dutra, depois de 25 anos. Encerramos o contrato da Ponte Rio-Niterói, depois de 20 anos também. Então você vê que o Brasil respeita contratos, passou por governos de diversos espectros, governo do FHC, PSDB, depois governo do Lula, do PT, Dilma, PT, impeachment da Dilma, veio o presidente Temer, agora o presidente Bolsonaro, e os contratos estão aí, estão sendo executados, sendo que sempre que há um desequilíbrio, a gente senta, conversa com as concessionárias e acha um bom termo. É o trabalho da agência, é zelar aí pelo bom cumprimento do contrato e, no final das contas, garantir que aquilo que se pretendia seja realmente entregue à sociedade. Eu acho que o investidor percebe isso e está aí com expectativa desses novos leilões e vai participar com certeza. Muito bom. Dr. Vitali, acho que o senhor apresentou um ótimo panorama do que todos nós e os nossos ouvintes gostaríamos de ouvir, né? Da Agência Nacional de Transportes Terrestres, enfim, dando aí uma boa visão de realizações, da agenda regulatória de curto prazo, de pipeline dos próximos leilões. Então, a gente gostaria aqui de encerrar esse podcast reforçando os agradecimentos para o senhor, para a sua equipe, né? E dar os parabéns pela excelência do trabalho que o senhor e a Agência Nacional de Transportes Terrestres como um todo têm exercido no nosso país. Muito obrigado. Continuem aí tendo bastante sucesso. O Brasil precisa disso. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo. A gente fica contente de saber que o trabalho que a gente vem desenvolvendo é reconhecido. Ainda tem muito para a gente melhorar. Nós temos aqui um plano de evoluir cada vez mais com a agência, deixar uma agência o mais profissional possível e destacar a abertura para o diálogo que a agência tem. Tá? Nós estamos sempre prontos para dialogar com o setor privado, seja ele os investidores estrangeiros, investidores domésticos, aqueles que de alguma forma participam da concessão por meio de sendo fornecedores, os usuários, enfim. É o papel da agência, ela tem que estar sempre de ouvido aberto, escutar bastante, porque ela tem que consorciar os interesses aí de governo, dos agentes regulados e da sociedade. Essa é a nossa missão e é isso que nós vamos procurar fazer sempre. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Também gostaria de agradecer a participação do meu sócio, Marcelo Lucon, por ter organizado comigo essa rodada aqui de debates com o Dr. Rafael Vitali, diretor-geral da NTT. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí. Um abraço. Quero agradecer também aos nossos ouvintes por estarem participando de mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica oferecido pelo Machado Meyer Advogados. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.